nós vamos entrevistar o ex-secretário municipal de Meio Ambiente, professor Maurício Mota. Isso porque ontem a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal interditou a UBS do Jardim Rodrigo e também a 617, localizada ali ao lado, sob a alegação justificativa do vazamento de gás metano, que, segundo o atual secretário, haveria o risco até mesmo de explosão. O secretário Antônio Prieto esteve no local, o prefeito Rodrigo Manga, acompanhado do secretário municipal da Saúde, Vinícius Rodrigues, também vistoriaram o local ontem, que permanece interditado. Mas, segundo o atual ex-secretário, não haveria necessidade dessa interdição. É isso mesmo, professor? Boa tarde. Boa tarde. Então, Reinaldo, esses dois próprios, eles foram construídos num local onde terrenos houve depósito de resíduos por muitos anos e a geração de metano ali no solo, no subsolo. Por conta disso, as duas construções, para que essa atividade do local, exigiu que ali se instalasse um sistema de extração de gases, o que está instalado até hoje lá. E, além do treinamento desses poços, deve ser feito por uma empresa especializada, como de fato é. Então, nós assinamos um contrato, quando eu estava ainda na gestão, com a empresa da leitura da concentração de gases em todos os poços, tanto da UBS quanto da CEI. Bom, o último relatório de novembro, né, não estava nenhum explosão e indica, eventualmente, uma intervenção do prédio. Mas como que ocorre na prática? Como esse prédio ele é monitorado pela CETESB, os relatórios periódicos são submetidos à CETESB, que tem profissionais especializados na área, que avaliam o relatório, avaliam a conclusão do técnico contratado pela prefeitura, pela empresa, e eles podem ratificar a conclusão do laudo técnico ou então ter uma posição até divergente dele. Mas quem faz isso são especialistas da CETESB. Tá? O que me estranha é que a prefeitura ela não tem especialistas em nenhum tipo de especialista, tanto na Secretaria do Meio Ambiente, muito menos na Defesa Civil, de pessoas especializadas que possam afirmar e fazer a leitura de um laudo tão técnico e específico, dizendo que ali há um risco eminente, até porque isso não está na conclusão do laudo técnico. Então, eu acho que, na minha opinião, claro, o gás existe, ele está lá, mas eu acho que foi um pouco precipitado. Eles deveriam, ao menos, ter aguardado um posicionamento do órgão ambiental, que é a CETESB, e discutir com os técnicos especializados da CETESB se isso realmente seria necessário ou não. Porque ali a existência de gases ela sempre ocorrerá, porque foi construído num local, digamos assim, inadequado, mas há uma solução para isso e é o que foi instalado, uma solução de extração desses gases. Então, sempre haverá metano ali, eventualmente em alguns níveis um pouco acima do padrão normal, mas quando esses níveis estão acima do padrão normal, os técnicos que fazem o monitoramento eles vão apontar qual é o grau de risco desse de novembro. A conclusão é muito clara, ele exige que se faça o monitoramento, chama atenção para a manutenção de 2 ou 3 pontos, de 2 ou 3 poços de extração, mas nada que aponte assim, um risco iminente de evacuação e interdição dos prédios. Mas, enfim, talvez a gestão tenha tomado essa decisão por cautela, mas é necessário avaliar e ponderar isso, porque você encerra as atividades de uma unidade básica de saúde, obrigando a população a se deslocar para uma outra unidade básica de saúde, e isso aí traz consequências aí, prejuízos para a população. A gente precisa avaliar se realmente seria necessário fazer isso ou não. Ao Agora, meu ver, professor, queria entender assim, o próprio prefeito, o secretário, eles alegam que essa falta de manutenção, principalmente da extração, da liberação do gás, periodicamente, não estava acontecendo, e isso não foi informado no governo de transição. Isso aconteceu, de fato? não, Reinaldo, veja bem, não foi informado porque não havia. Porque, como que ocorre? Periodicamente se faz o monitoramento. Então, em novembro, foi feito o monitoramento através da empresa Weber. Ali ela apontou a necessidade de manutenção de 2 ou 3 poços.
Isso foi entregue o relatório em dezembro. Em janeiro, aqui a atual gestão assumiu, ela de posse desse relatório, ela tem que providenciar a manutenção desses 2 ou 3 postos, entendeu? Então, assim, quando nós iniciamos o processo de monitoramento, nós contratamos na gestão anterior uma empresa chamada Stricto, que é uma outra empresa especializada também em áreas contaminadas, e a Stricto fez todas as manutenções em todos os postos. Estavam todos em ordem, todos em dia. Ocorre que, como o monitoramento ele é periódico, eventualmente, num monitoramento subsequente, pode ser que algum posto dê problema, no outro posto dê problema. E, assim, isso é normal. Então, assim, cada vez que você recebe um relatório, você tem que providenciar a manutenção. Entendeu? Então, assim, não é que não houve a manutenção, só que essa manutenção, ela não é de garantia eterna. Ela, como tem um fluxo de passagem de pessoas, funcionários na UBS, é óbvio que necessariamente um ou outro posto vai, à medida que você faz a leitura e o monitoramento, vai ser necessário fazer a manutenção, como de fato é. Então, assim, em dezembro foi entregue o relatório, 2 ou 3 pontos foram identificados como necessários à manutenção, findou a nossa gestão, a gestão que assumiu, o que tinha que ser feito? Ao invés de criar um alarde e fazer toda essa mobilização, desarticular toda uma unidade básica de saúde, deslocar todos os pacientes para outra, eu devia simplesmente contratar a empresa para fazer as 2 ou 3 manutenções necessárias e está resolvido o problema. Até porque o laudo técnico não apontou nada mais grave além do que a necessidade de manutenção. Não apontou a necessidade de evacuação imediata. Agora, nesse caso, havia então, mas quando chegou novembro e dezembro, esse contrato já estava expirado, ou havia necessidade de recontratar a mesma empresa ou outra ou não? Não. Portanto, qual que é a diferença entre a manutenção e também a extração do gás metano excedente do local? Isso também estava acontecendo ou não? Tá. Como que funciona, Reinaldo? Antigamente, esse contrato ele foi assinado por mim, mas ele não foi iniciado a licitação pela gestão da qual eu fiz parte. A licitação ela iniciou-se no governo ainda do governo Crespo. Antes desse contrato que eu assinei, havia um contrato de manutenção e monitoramento. O governo Crespo ele optou por fazer apenas o monitoramento. Ficou faltando fazer, a empresa não foi contratada para fazer a manutenção. A manutenção, isso que eu queria entender, qual que é a diferença, o termo que vai designar para ver também a necessidade de extração do gás excedente. Isso não acontecia, então, né? Não estava previsto. No contrato de monitoramento atual, não. Então, como que funcionou? Eu assinei o contrato, que já estava conclusa a licitação, eu assinei o contrato de monitoramento, contratei uma nova empresa, uma outra empresa para fazer a manutenção, deixamos todos os postos em ordem, né? Então, todos estavam em ordem, e uma empresa faz hoje, que é a Weber, faz o monitoramento, e quando é necessário, a prefeitura tem que contratar uma nova empresa para fazer, ou pode ser até a própria Weber, se ganhar o processo licitatório de contratação, pode ser pago até pela Weber. Mas precisa pagar quando faz a manutenção, que não está previsto no contrato. Então, assim, isso é normal. Então, assim, nós fizemos as manutenções enquanto nós estávamos na gestão. Agora, quando você faz o monitoramento e identifica a necessidade de uma nova manutenção, a gestão precisa cuidar disso, precisa correr atrás e fazer a manutenção, contratar uma empresa para fazer isso, entendeu? Quer dizer que, até certo ponto, em todo esse contexto, a prefeitura, é evidente, não está errada em ter a preocupação com o risco social que o gás metano representa naquela região. Na sua visão, só não havia necessidade da interdição do local, correto? É correto. Eu acho que foi precipitado e foi um pouco exagerado, porque realmente o gás metano ele está presente lá, ele estará presente, assim, não dá para prever o quanto tempo ele vai ter formação de gases, porque depende do volume de resíduos que foi depositado no solo. À medida que esse resíduo vai sendo decomposto, ele gera esse gás, ele vai tendo que ser extraído do solo para não gerar bolhas de gás metano no solo, e isso pode causar um problema maior. Mas as concentrações atuais, ela não oferece um risco eminente como foi alardado. Então, assim, é uma opinião técnica. Então, e eu
me sinto muito à vontade em discordar dessa ação, porque eu considero realmente exagerada, porque não houve nem sequer manifestação da CETESB, porque a CETESB é um órgão oficial que detém ali um corpo técnico de especialistas que poderiam afirmar com convicção de que ali há um risco ou não. É que para a pessoa quem é um leigo, que não conhece as questões técnicas de área contaminada, quando vê níveis de metano um pouco acima do padrão, já fica assustado. Mas, assim, você precisa ter cautela na hora de você tomar uma decisão, porque, às vezes, estar fora do padrão um ou outro poço não quer dizer que isso tenha necessidade de evacuar todo o prédio, que tenha que causar toda uma mobilização, que, às vezes, o prejuízo social que está sendo passado para a população do bairro é maior do que manter ali. Então, assim, não haveria necessidade disso, do meu ponto de vista, da leitura do relatório que eu fiz. E, na verdade, quem deveria fazer essa manifestação oficialmente era a CETESB. Eu reitero, é lamentável, mas, assim, na prefeitura de Sorocaba, embora seja uma prefeitura grande, mas não tem especialistas que possam categoricamente afirmar, olha, eu sou especialista em áreas contaminadas e aqui há um risco eminente de explosão. Então, por isso que se houvesse um laudo técnico afirmando isso, jamais eu contestaria, porque eu respeito o posicionamento técnico. Mas, pelo que eu observei, foi uma decisão que foi tomada, na minha ótica, sobre uma leitura errônea do laudo técnico que foi apresentado pela empresa contratada. Agora, para concluir, professor, só para as pessoas entenderem, quando o gás metano está concentrado ali no subsolo do centro de saúde, da escola, e ele acaba apresentando níveis mais elevados, em que momento há o risco de explosão, como se cogitou nessa possibilidade? Ali, salvo engano, há 28, 30 poços de extração de gás metano. Quando você tem ali, mais de 50% dos poços com níveis elevados de metano, acima do padrão normal, isso pode ser preocupante, tá? Porque aí demonstra que realmente há uma formação no subsolo de uma concentração homogênea, né? Homogênea de gases, e isso pode levar a um possível acidente, tá? Quando você tem níveis anormais em um ponto ou outro, né, de forma isolada, isso aí é preocupante, você tem que tomar as intervenções necessárias, porque às vezes pode ser falta de manutenção no poço, pode ser uma alta concentração do solo, de metano, quando nós estamos no calor, o processo de aumento de temperatura aumenta o processo de formação do metano, então pode ser que é sazonal isso, certamente, então assim, pode ser que naquele momento do ano houve um aumento de temperatura, um ou outro poço, você até 2 ou 3 poços é considerado assim normal, você continua monitorando para ver se não há um aumento na concentração nos demais poços. Se isso ocorrer, aí você tem uma tendência, né, por isso que existe um monitoramento periódico. Então, você vê periodicamente está aumentando o número de gases metano nos demais poços. Aí você começa a ser preocupante e aí você tem que tomar uma medida mais drástica. Então, assim, na minha opinião, ainda não é o caso, mas sempre que se trata de precaução, toda precaução ela sempre é bem válida, mas precisa ponderar se o movimento de evacuar um prédio, tirar desmobilizar um serviço de saúde básico, ele realmente é necessário? Então, precisa ver qual é o prejuízo que mais vale a pena. Correr um risco, ou então manter o serviço básico funcionando. Porque, tecnicamente, enquanto não houve um técnico especialista apontar a necessidade, eu não faria uma intervenção tão drástica como foi feito agora. Correto. Nós conversamos com o ex-secretário municipal de Meio Ambiente, professor Maurício Mota, que explicou a sua visão em relação à interdição pela prefeitura da UBS do Jardim Rodrigo e da SEI 117 a respeito da presença de gás metano no local, no qual ele deixa claro que não concorda com a forma como foi feita e que não haveria necessidade da interdição propriamente dita. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, à disposição.